Olá, aqui professor Rogério Canova. É um prazer poder voltar a falar com vocês e eu espero que você e sua família estejam bem. Essa é a sequência da atividade sobre os perigos das redes sociais, o perigo do virtual, e a família deve estar atenta sobre essa dependência que os jovens estão tendo hoje e às vezes até os próprios adultos, não é? Em relação ao celular. Isso tem um nome, chama-se nomofobia. E nós vamos falar sobre isso. Na sequência da atividade, nós temos um questionário aqui para responder. E ele diz assim: as instruções para realizar a atividade sempre está no PDF. Leia a atividade abaixo e anote as dúvidas. Depois você vai copiar todas as perguntas para o seu caderno. Mesmo que você tenha a apostila, você deve copiar e é a foto da sua atividade no caderno que você irá encaminhar para mim. Em caso de dúvida, você vai entrar em contato com o professor, aí está o telefone. É óbvio que todos vão fazer a mesma atividade, nós vamos priorizar por igualdade aqui nas atividades de educação física. Então você não precisa de enviar a foto para o meu PV relacionada à apostila. A apostila ela serve como um auxílio para você saber o que fazer. Então você vai colocar a sua atividade no caderno com o seu nome completo e a série depois a atividade. A primeira pergunta vem falando sobre qual a opinião de Rui Fava sobre as alterações que o smartphone causaram no modo de vida da sociedade. Foram grandes. Nós temos aqui um resumo delas, não é? O resumo está no texto sobre o perigo das redes sociais e aqui está destacado que Rui Fava fala sobre esse vício, essa alteração que causou, né? Houve um distanciamento, ela se tornou uma ferramenta indispensável, o celular se tornou uma ferramenta indispensável para a sociedade, porém com ela surgiram alguns problemas. E em sequência nós temos também a segunda pergunta, falando sobre a monofobia, essa dependência do uso do celular constante. Alguns jovens têm dificuldade de ficar sem eles e isso gera uma série de problemas emocionais. Então nós temos aqui no texto, dificuldades, né, relacionadas à monofobia, que é uma síndrome definida pelo medo de ficar sem celular ou forma de se comunicar com o mundo. Medo patológico de que o celular não realiza as operações para as quais está apto, deixando o usuário incomunicável. Então, quando as pessoas se sentem incomunicáveis hoje, aquelas que são completamente dependentes do celular, elas apresentam alguns sintomas: isolamento social, checar o celular obsessivamente, ter alterações de humor na ausência do aparelho, não conseguir passar muito tempo sem o aparelho, mentir sobre o tempo que passa utilizando o celular e achar que todo o momento o celular está vibrando ou tocando. São alguns sintomas dessa dependência, né, que nós encontramos dentro de algumas famílias. Seguindo a atividade, nós temos uma explicação para você colocar aqui sobre o cyberbullying e é para você citar alguns exemplos também. Então lá no texto nós comentamos aqui sobre o cyberbullying. É um problema sério. As pessoas hoje, as pessoas já tinham facilidade algumas em diminuir a imagem, a pessoa, o amigo, o companheiro de escola pessoalmente. Imagine agora atrás de um aparelho alguns valentões, algumas valentonas, elas vão depreciar, difamar a vida do seu amigo. Isso leva a pessoa a ficar menos sociável, cada vez mais refém de um amigo eletrônico, que na maioria das vezes não supre todas as necessidades que nós temos. Antigamente os jovens eram mais ativos, eles eram mais participativos e hoje
cada vez mais se tornam reclusos, e às vezes alguns adultos também, em participar de atividades que envolvam o corpo, que envolvam diretamente o corpo e a mente. Então, aqui nós temos também a última pergunta do questionário: qual o real perigo desse mundo virtual sem fronteira? O texto traz aqui um comentário, né? Fato que esse mundo virtual parece não ter fronteiras, tido como terra de ninguém. Então está aqui o comentário: as pessoas podem acessar a qualquer coisa e isso se torna um perigo recorrente de um jovem, ou às vezes até um adulto, adquirir uma informação errada sobre determinado assunto. Ainda aqui nós colocamos para vocês duas pesquisas, o link está abaixo. Eu não usei a página como forma de leitura aqui justamente porque nós não queremos ter problemas com direitos autorais. Mas aqui está: 1 em cada 4 jovens está viciado em celular, aponta estudo britânico. Então, o dispositivo ele tem causado problemas e alguns pais não estão percebendo isso. E muito menos os jovens que estão envolvidos, que viciaram nas séries, nas informações, né? nas informações que recorrente vem fazendo um uso recorrente através do seu celular, e os jovens não leem mais livros, não aprendem na íntegra, apenas resumos virtuais, e muitas das vezes essas informações não são tão interessantes. Então você pode entrar lá no site depois e ler toda essa pesquisa. Mais de 60% dos jovens foram vítimas do cyberbullying na pandemia, e são agressores diferentes. São pessoas que vão diminuir a imagem do jovem e fazer com que ele se esqueça de quem ele realmente é, do que ele realmente representa para sua família. E o jovem, por passar muito tempo na rede social com o celular, ele torna mais importante a opinião dos outros a respeito dele, a respeito do que ele posta, a respeito do que a sua imagem supostamente representaria dentro das redes sociais. Está aqui o link também para você fazer a sua leitura completa depois. E eu quero que você, então, após terminar essa atividade no seu caderno de educação física, você, após a quarta pergunta, você então fale sobre essa dependência causada pelo celular e como que você se vê nessas redes todas. Se você se sente ofendido às vezes, se alguns amigos seus já realizaram bullying virtual com você, o cyberbullying, né? E se você possui traços dessa monofobia. Você vai comentar logo após aqui o seu questionário. É por isso que você vai colocar no fim da atividade aí no seu caderno de educação física. E nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você use como uma reflexão essa atividade, esse texto, para perceber que nós podemos estar entrando num caminho complicado de retornar essa dependência do celular e esse uso indevido do celular na nossa vida, correto? Então, eu fico por aqui, um forte abraço e eu espero que você possa usufruir completamente dessa atividade que nós estamos propondo. Até a próxima atividade.